Falando aí se tá tudo bem o som, se tá tudo bem o vídeo, né? Vocês me falam, me avisam. Às vezes eu até demoro um pouquinho, né, gente, para ver, mas por favor, falem, né, para que a gente possa ajustar aqui as coisas, né? Porque ao vivo tem esses detalhes, né? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma glândula que mexe com muita gente, mexe com muita gente. Aliás, mais com mulheres do que com os homens. Não que os homens também não sofram, não que não aconteça com os homens também, mas nas mulheres, meu Deus do céu, a porcentagem é muito maior. Então a gente está falando da tireoide. E claro, falar da tireoide, a gente vai estar falando também da coleguinha dela, né, que é a paratireoide, que estão juntas ali, cada um com a sua função, mas elas trabalham em harmonia. E elas ficam localizadas, né? A tireoide fica localizada aqui no nosso pescoço, né? Não vou dar dados, gente, de uma forma que eu use termos que fique complicado aí para vocês. Vamos simplificar, né, as coisas, né? Então, é uma glândula que é muito importante dentro do nosso organismo. Claro, tudo é importante aqui dentro, né? Todos têm a sua função, né? Eu já falei disso e vou repetir, o nosso organismo, né, o nosso corpo, ele é como se fosse uma empresa. Então, a empresa tem que estar funcionando bem para que tudo esteja bem, né? Então, o dono da empresa, né, o chefão é o sistema nervoso, e quem é o gerente, quem vem abaixo dele, que tem que estar trabalhando com ele alinhadamente, é o glandular. E aí entra a tireoide, paratireoide, porque ela faz parte desse sistema, ela faz parte dessa história aí do sistema glandular. Né? No sistema glandular a gente tem então a gente falou do chefe, do dono, que daí vem o gerente, né? Que vai delegar as funções, que aí é o glandular, e no sistema glandular tem a glândula mãe, que é a hipófise. Ela estando com problema, hormonalmente vai ter problema também no restante, inclusive na tireoide. Mas vamos aí se atentar à tireoide. Antes de eu continuar, deixa eu só dar uma olhada se tá tudo bem aí o som, né? Pessoal falando que tá tudo bem. Boa noite, gente. Oiê, oiê. Boa noite para todo mundo, tá? Legal, já falaram aí que tá tudo bem. Então vamos lá. É o seguinte, gente. A tireoide, ela é uma glândula que ela vai estar totalmente... Peraí, gente, que eu tô tirando aqui uns negócios para não fazer barulho. Ela vai, ela vai ser importante em vários órgãos, né? O funcionamento de vários órgãos, né? Eu posso falar do coração, do cérebro, fígado, rins. Ela é a responsável, né, pela aqueles exames, né, que faz da tireoide. Não preciso nem falar os nomes, mas enfim, que é o T4, o T3, né, que é o que ela produz. Enfim, tudo isto, né, da questão dos hormônios, elas vão estar interferindo nesses órgãos que eu falei. E também, gente, uma coisa que é muito interessante, ela também vai estar ligada a cálcio. Ela e a paratireoide, lembra? Elas são aí, né? Elas trabalham em conjunto. Então, elas vão estar envolvidas também na questão de cálcio. Então, ela vai estar envolvida também na questão óssea e também questão muscular. Olha como é que é esta danada. Agora, ela também, gente, ela também vai estar envolvida até na questão da menstruação, da fertilidade. Olha até onde ela vai. Existem alguns pesquisadores, né, alguns médicos, enfim, que falam, né, que a tireoide, ela é o terceiro ovário, né? Nós mulheres tem 2 ovários, mas é como se fosse um terceiro ovário, né? Ela vai estar diretamente ligada aí às questões da fertilidade. Então, até uma menstruação desregulada, ela pode estar ocorrendo vindo também da tireoide. Olha como é que essa danada vai estar aí em tantos lugares, agindo em tantos lugares. Ela vai estar diretamente ligada também à nossa energia,
Ó, que coisa, tanto que pessoas com hipotireoidismo, né, muitas vezes estão sem energia, né, a pessoa, né, quando não está sendo tratada, ela tem energia, a energia dela é baixa, né, vai estar envolvida com os batimentos cardíacos. Algumas pessoas, né, que tem aí o hipo, né, que tem o hipotireoidismo, tem o hipertireoidismo, né, e alguns, nesse caso, vai ter aceleração aí dos batimentos cardíacos, tal, e ela vai estar interferindo em tudo isso, inclusive no peso, né, gente, principalmente no hipotireoidismo, muitos vão estar aí, né, muitas mulheres com dificuldade no peso, e é coisas que a gente escuta, né, e só quem está passando sabe, que a pessoa nem come tudo isso e ela engorda. E ela não perde peso facilmente, né, como uma outra pessoa. Por quê? Ela está envolvida com o metabolismo, na concentração de energia e tudo mais. Então, por isso, muitas mulheres, né, vou falar mais das mulheres, tá, gente, que é o que mais acontece, né, então eu acabo falando no feminino, né? Então, muitas mulheres com dificuldade aí do peso, de não conseguir emagrecer, não come tudo isso e mesmo assim não consegue, porque a tireoide está com problema. Uma das coisas muito bacanas aí dentro da reflexoterapia é que, para uma pessoa ela ter certeza de um problema de tireoide, por exemplo, ela pode ter os sintomas, né, que muitas vezes, né, na falta desse hormônio, né, com a baixa produção desse hormônio, pode vir aí o hipo e também uma carga muito grande, excessiva desse hormônio, também vai o hiper. Então, dos dois lados vão ter sintomas, né, dos dois lados. Opa, peraí, gente, eu achei que minha conexão deu uma mexida aqui, espero que não tenha feito alguma coisa aí para vocês. Então, vamos lá. Então, nessas duas questões, claro, tanto do hiper quanto do hipo, vai ter sintomas diferentes, né? No caso do hipo, que é a questão do peso, pode acontecer, a pessoa não tem energia, ela se arrasta, né? Ela se arrasta, então tem coisas aí que vão acontecer, assim como também no hiper, enfim, né? Que alteração no batimentos cardíacos, às vezes um emagrecimento muito grande, também vai ocasionar. Então, quando tem os sintomas e tudo mais, aí vai ao médico, e aí vai fazer o exame, vai ver como tá a T3, como tá a T4, né, como que tá aí a paratireoide, e existe daí as taxas onde você tem que estar ali, né, para todo mundo é aquelas taxas, né, de tanto a tanto de idade, taxa tal, de tanto de idade, taxa tal, né, acho que muitos aqui já fizeram esse tipo de exame. Porém, muitas vezes a pessoa ela está em desequilíbrio da tireoide, mas não vai apresentar no exame, porque cada um tem um jeito. E aí tem a questão, né, que eu estava falando da reflexoterapia, que nos pés a gente consegue ver, tá, através do órgão, né, o ponto reflexo do órgão nos pés, a gente consegue saber se está em desequilíbrio, mesmo antes de apresentar aí no exame. E muitas vezes não vai apresentar no exame, porque a gente consegue ver antes. Existe uma marca que eu até vou depois mostrar aqui para vocês, né, que já está falando que este órgão, né, são coisas que a gente fala órgão de choque, né, são emoções que a gente tem e que joga num determinado órgão. Então depende da emoção, joga naquele órgão, que eu já falo também disso aí com vocês. Então, o que vai acontecer? A gente consegue antes já saber que está tendo um desequilíbrio. Às vezes, o desequilíbrio já está acontecendo, a pessoa nem ainda sentiu todos os sintomas e a gente já sabe, né? Então, é muito, muito show de bola, porque a reflexoterapia consegue tratar antes da coisa estourar. E por quê? Porque para a coisa acontecer fisiologicamente, virar uma patologia, houve antes uma emoção, uma interpretação da vida, daquilo que está vivendo, que vai desregular esse órgão, né? Pode ser outro, né, gente? Mas a gente está falando aqui da tireoide. Então, vai desregular, já vai acontecer. Vai estar ligado, inclusive, na questão da paratireoide e também nas questões aí do intestino, por exemplo. Peraí, gente. E a pessoa não faz nem ideia que pode estar vindo aí
a tireoide, o primeiro momento. Claro, quando já afetou o intestino, vai ter mais uma emoção envolvida, mas já afetou lá. Então, todas essas perda de memória, gente. Sabe coisa de memória? Sabe que você fica assim, nossa, gente, eu tô com uma memória péssima, eu não sei, eu tô esquecendo as coisas. Muitas vezes tem a ver com a tireoide, tá? Não sei se vocês sabiam disso, né? A concentração, né? Estar concentrado em alguma coisa, né? Começa a ler livro, né? Eu gosto de ler livro, tá, gente? Começa a ler livro, enfim, né? Não precisa ser o livro assim, né? Porque agora a gente pode ver também aí pelo celular, pelo computador. Mas você tá lendo, você chega no final, você tem que voltar, porque você fala, peraí. Você leu, aí você tem que voltar, porque a concentração tá baixa. E ela também vai mexer no humor. Olha quantas coisas que ela vai aí interferir, inclusive no controle emocional. Então, ela vai estar aí envolvida em, gente, trocentas coisas aí importantes do nosso funcionamento. Agora, o que acontece por trás desse movimento? Então, a pessoa veio até a gente, né, veio até o reflexoterapeuta, ela não sabe, ainda não está com tantos sintomas, ela não veio por causa disso, né, não é o problema da tireoide, claro, tem gente que já vem por causa disso, mas a gente vai ver lá que já tem um problema emocional envolvido na questão da tireoide, que é a questão da insegurança. Ah, meu Deus do céu, mas quem não tem insegurança em algum momento? Claro que sim, somos seres humanos, faz parte, vai ter momentos que vai ser inseguro, vai ter momentos que vai acontecer. Agora, a constância disso, seja ela clara ou não, ter insegurança, muitas vezes a pessoa ela não consegue se pôr numa situação, colocar aquilo que realmente ela acha, aquilo que ela realmente quer, aquilo que ela precisa, né? Ela tá em relacionamentos, né? Como eu falei, gente, na live, né, da semana passada aí, até quem não assistiu, veja aí na página, né, que eu falei sobre relacionamentos que pode levar a patologias, né? Então, por exemplo, num relacionamento, claro, o primeiro relacionamento é você com você. E aí o relacionamento você com você e você com os outros. Mas dentro desse relacionamento, e ele pode ser já desde a infância, com uma insegurança. Vou citar exemplos, por exemplo, quando é criança, né? Quando é criança, dependendo, né, de quem está criando, aqueles pais que, olha, você tem que colocar tudo no lugar. Ou pede para você fazer alguma coisa, você é pequeno, mas pede para você fazer e você não vai fazer igual adulto, né, gente? Eu acho um crime isso, eu acho um crime, né, quando pede alguma coisa de uma criança, né? Eu tenho um de 5 anos, né? Tenho um de 5 anos. E você pede uma coisa que pra gente é muito simples, né? Olha, pega a sua roupa que você tirou e deixou no sofá. Por favor, pegue sua roupa, leve, coloque lá no seu quarto, né? Então, como que vai ser esse? Primeiro vai esbravejar, né? Lógico, né? Porque a gente, 5 anos, né? Não vai querer fazer isso, né? Então, ele vai pegar, vai levar pro quarto, ou seja, do jeito que ele jogou no sofá, ele vai jogar na cama ou no chão. Faz parte aí dos 5 anos dele. Então, a gente vai orientando. Agora, a questão que não é assim que acontece, né? Por que você colocou aqui? Você sabe que o lugar não é aqui. Você sabe que o lugar não é aqui. Ele até tem noção, mas ele não tem ainda toda a percepção do quanto aquilo é importante. Ele não tem a percepção do saco que é guardar aquilo. Ele não tem a percepção do cansaço da mãe com aquela atividade. Aquela não, né? Todas as atividades que ela tem, né? Estou usando um exemplo, né? Filho e mãe. Desculpa, gente. Então, o que vai acontecer? Você já começa a colocar para aquela criança, mesmo ela não sabendo ainda desenvolver todo o trabalho, que ela está errando. Ela sempre está com a sensação que ela está errando. Uma vez ou outra fazer isso, ok. Ser isso constante em todas as coisas, modifica. E a criança vai passando por aquilo, né? A mãe vai lá no quarto, meu Deus, mas você jogou aqui de novo, não é aí, é na gaveta. Ele vai pôr na gaveta daquele jeito que a gente já sabe. Enfim, ok? Estamos falando sobre 5 anos.
Aliás, né, eu gosto de falar disso, né? Falo muito com as mães, né? No tempo que eu atendia muito, quando a gente ia conversar, ia, né, terapeutizar, enfim, nessas coisas de comportamento de filho, né? Falava muito sobre responsabilidade, né? É porque tem que ter responsabilidade. Claro que sim, né? A responsabilidade a gente vai ensinando, mas cada coisa no seu tempo, no seu momento e fazendo aquilo que pode para aquela idade. Então, o que é responsabilidade? Responsabilidade é responder a algo com habilidade. Olha que coisa. Para eu, mãe, ir lá, pegar uma roupa, dobrar, tirar de onde ele jogou, dobrar, colocar corretamente num lugar, sim, a responsabilidade cabe muito bem, porque eu tenho habilidade, já fiz muito, então já tenho uma habilidade. Agora, a criança ela está desenvolvendo as habilidades. E eu estou falando de coisas simples, né? Tem coisas muito mais pesadas, né? Quem é da geração um pouco mais antiga aí sabe disso, coisas muito mais pesadas, né? Então, o que vai acontecer aqui? Gente, espera só um instante, Deixa eu abrir aqui, que às vezes cai uma conexão e eu não vejo, tá? Então vamos lá. Teve uma hora que deu uma variada aqui, né? Então coloquei aqui para ver se vocês estão me falando alguma coisa. Então o que acontece? Essas habilidades elas vão ser adquiridas através da prática, através de ir fazendo. Ah, então, mas eu estou ensinando ele a fazer. Mas de que jeito que você ensina, né? De que jeito que é falado? Falei esses dias para uma pessoa, inclusive a gente estava conversando sobre formas de ser falado uma coisa, né? Eu dei um exemplo. Eu falei assim para esta pessoa, imagine, você está aí no computador, né? Essa pessoa estava comigo, enfim. Você está aí no computador fazendo algo que você está, né, compenetrado, mas aí você está ouvindo com um volume um pouco alto porque é necessário, enfim, né? E eu chego, entro no seu espaço e vou atender o telefone. E eu preciso de um pouco mais de silêncio do que você está fazendo para aquilo que eu vou fazer, ok? Então eu viro para essa pessoa e falo, fulano, você abaixa um pouquinho o volume para eu atender o telefone? Essa pessoa vai dizer, ok, né? Eu vou falar a mesma coisa de novo. Ô fulano, abaixa isso daí porque eu preciso falar no telefone. O que mudou? Falei a mesma coisa, tá? Então, quando a gente também está passando informação, quando a gente também está falando aí numa criação, né, enfim, né, que serve em tudo, né, mas pegando aí o gancho para o que eu estou falando, então tem diferença, sim. Então, se você fica o tempo todo, põe no lugar, mas você tirou do lugar ainda, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não estou falando do cansaço dessa mãe, do quanto ela trabalha, do quanto realmente é exaustivo. Tudo isso é verdadeiro, mas o que eu estou dizendo também é dentro daquele mundo que está recebendo. Então, se o tempo todo é dessa forma, ou não é tempo todo, mas a maior parte do tempo, qual é a sensação inconsciente que fica dentro dela? Que eu não faço certo. Se eu não faço certo, tudo que eu vou executar, agora cresci, né? Estou adulta, tenho responsabilidades, hoje tenho habilidades, porém eu duvido ainda da minha capacidade. E vou dizer para vocês, tá, gente? Mesmo pessoas que têm já comprovado um problema de tireoide, né, um problema que vai estar ligado à insegurança, muitas vezes você não vai perceber pelo perfil da pessoa. Que, nossa, ela parece tão segura, né, das coisas. E muitas vezes não é, tá? Porque é só uma forma que ela encontrou de mecanismos de defesas. Esse mecanismo de defesa que é eu preciso manter-me firme, pelo menos aparentemente, o que vai acontecer aqui? Não mostra, não reflete, mas dentro dela é inseguro, Então, agora, se a gente for pensar em questão de insegurança, quando a gente fala da tireoide, quando a gente falou que ela vai estar envolvida, inclusive também em músculos e ossos, ela ia para a tireoide, tá, gente? O que vai acontecer?
vai haver uma frouxidão. O que sustenta? Vamos colocar aqui, né? Então pode ser um problema ósseo, mas também um problema muscular. Então quando a gente fala, faz de conta, né? De coluna, então precisa dos músculos, tá? Para segurar a coluna, para a gente ficar em pé, ok? Se há uma fragilidade nessa musculatura, tá? Então tireoide não tá legal, paratireoide não tá legal, tem uma... É inseguro, ele não é firme. Onde é que vai no físico? Ele não é firme, que dá a sustentação para esses ossos ficarem em pé. E quando a gente fala da coluna, quem já viu aí minhas lives, né? Já viu eu falando, inclusive tenho lives aí falando sobre a coluna, né? Ela é uma estrutura para que se caminhe, para que você ande, para que você execute, para que você possa se movimentar, agir. E aí, quem segura, que é os músculos, que tem que estar no lugar, está fragilizado, está inseguro, ele não tem força. Então, isso aqui vai, né? E o que está aqui no meio, coluna, vai dar problema, né? Ela vai ter problemas. Percebe como uma coisa vai ligando a outra a partir da hora que a gente está aqui falando da tireoide, gente? Ser humano é assim... Gente, eu acho fantástico, né? Eu sou suspeita, amo demais essas questões, mas é fantástico. Claro, estou falando de coisas que o resultado não é, mas como a nossa mente, como as nossas interpretações levam, tá? A chegar nas patologias, né? Sei que aqui tem vários terapeutas, né, que seguem, que estão aqui comigo, né? Então, quando você tem essa noção da questão emocional envolvida, muda-se totalmente o que você vai fazer para atender. Por isso que o resultado é totalmente diferente. Então, por isso que muitas vezes, né, quando a gente fala de um reflexoterapeuta, né, que tem excelência, né, que é faixa preta, enfim, por que ele tem resultado? Porque tem noção emocional da onde chega cada coisa e por onde veio e da onde que tá vindo. Não tem como eu saber o episódio, tá, gente? Isso é bacana eu falar, né? Às vezes as pessoas me perguntam disso, até foi bom eu lembrar que eu já falo disso aqui, né? Para muitos que estão aqui sabem, outros não, mas é possível você saber quando aconteceu um trauma, né, através dos pés, fazer um cálculo matemático que você vai entender quando aconteceu um trauma, em qual idade, desde o útero, tá? Então a gente já consegue identificar e o que veio mudando com essa pessoa, né? Porque trauma, o que é, gente? Trauma é, aconteceu algo forte, que me chocou, que foi terrível, e a partir dali eu modifiquei o meu jeito de ser. Eu não sou mais a mesma pessoa. Isso é trauma, quando a gente para, né? Porque as coisas acontecem no dia a dia, os problemas acontecem, coisas às vezes muito danadas, muito terríveis, mas as pessoas, muitos de nós, né, flexibiliza, consegue seguir, sem carregar aquilo, sem mudança, que é o que a gente chama de resiliência, né? Ser resiliente, o quanto que você leva uma pancada, deforma e volta. Isso é ser resiliente. Tomou a pancada, você deforma, né? Ó a minha mão. Agora eu volto ao normal. Então isso é resiliência. Então, e é uma das funções nossa como terapeuta, ajudar a pessoa a ser resiliente, porque as pancadas irão acontecer sempre, né? Problemas são para que nós possamos resolver eles. Então, é como você se comporta diante disso. Então, nessa questão aí da tireoide, existe a pessoa chegar a se sentir insegura, duvidar dela mesma, muitas vezes se portar de uma forma que ela não modifica, que aqui entra uma outra questão, tá? Que eu também vou falar dela, que a pessoa, por mecanismo de defesa, ela endurece, mantém-se na guarda, por isso que às vezes, né, que se não tiver todas as informações, acha que não é. Eu cansei de ver principalmente alunos falando, não, mas eu tô com uma pessoa que não sei o que lá, a tireoide tá, nossa, no pé tá assim, 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 mas o comportamento dela não é. É sim.
É sim, tá? Conforme vocês vão, né, pegando o jeito, né, desenvolvendo tudo isso, você saca assim. Inclusive essa postura tão mais dura. Tem uma insegurança. Por quê? Não posso errar, não posso pisar na bola, porque eu não podia pisar na bola. Entendeu? Então eu, não posso pisar na bola. Então não posso flexibilizar. Então aqui entra teimosia. Olha que coisa, teimosia. Teimosia é fazer a mesma coisa constantemente, tendo um resultado que não é bacana e se mantém, né? Se mantém. Agora, eu acho até interessante isso, que muitas vezes, né, uma pessoa com muita teimosia, que ela mantém aquilo, né? Ela não tem resiliência, ela não faz isso, enfim, ela, às vezes pela teimosia, pode levar ela num lugar também bacana, porque ela começa a fazer, quebrando a cara, e chega uma hora que, ou ela só quebra a cara e continua com o mesmo comportamento, mas também existem momentos que ela vai ser teimosa e vai chegar num lugar que é onde ela consegue não modificar que ela deixar de ser teimosa, mas num resultado que ela gostaria, né? E aí todo mundo fala, nossa, como essa pessoa é determinada, né? Olha como, né? Determinado e o teimoso meio que eles se misturam, né? Agora, existe o determinado mesmo, né? Que não é a teimosia, ele é muito determinado, mas ele é flexível, ele aceita ideias, ele aceita de um outro jeito, ele aceita comportamentos, depois ele se posiciona quando aquilo é muito importante. Né? Então, aqui a gente está falando resiliência, determinação, mas muitas vezes a teimosia, ela pode até te levar em um dos momentos em algum resultado, então é determinado por isso, né? Não sei o que lá. Enfim, então acontece dessa forma. Agora, vou falar uma questão emocional aí da paratireoide, né? Elas não estão juntas? Que é o seguinte, gente. A paratireoide, né, eu vou falar emocionalmente, ela, numa disfunção, ela deixa a pessoa muito sensível. Uma pessoa que chora muito fácil. Olha que doida, ela fica muito emotiva. Muito emotiva. Sabe, pessoas, às vezes devem conhecer, né? Aquelas pessoas que choram por qualquer coisa. Qualquer coisa. É por tristeza, por alegria, porque emocionou, porque viu um comercial. Não que as coisas não realmente não nos emocionem, tem comercial que emociona a gente, histórias que nos emocionam, isso se chama empatia, né? E tá tudo certo, ainda bem que tem empatia, né? Porque senão é psicopata. Psicopata não tem empatia, né? Uma outra história. Então nós temos. Agora tem pessoas que facilmente choram, que fica até engraçado, né? Ih, mas fulana é muito chorona mesmo. Fulana, você espirrou, ela chora. Então, muitas vezes, o que está acontecendo aqui é que está tendo um problema na paratireoide. E faz exame, e não sei o que lá, não apresenta o problema, mas ela ela está tendo uma disfunção. E no pé a gente consegue saber. E aí, saber e tratar, né, gente? Então esses chorões de plantão, né? Nesse caso que eu tô falando, né, gente? Que esse espirrou, chora, né? Tudo, não sei o que lá. Que eu lembrei até de uma pessoa agora que era muito bacana, ela se tratou comigo. Ela falou, você não pode olhar pra mim. Se olhar pra mim, eu choro. Olhou, eu choro. E a gente tratou, né? Eu tratei ela. E ela depois ficou, né? Arrumou o volume, né? Ficou de um jeito que ela chorava realmente quando ela se emocionava, ou quando estava triste, né? Mas não porque alguém olhou pro lado e ela achou, meu Deus, tenho que chorar. Então é assim, gente, tem todas essas questões aí envolvidas. Então eu gosto de falar muito nessa questão, que muitos me perguntam, né, de ponto. Gente, para tratar a tireoide, então, qual é o ponto? Então eu vou mostrar para vocês qual é o ponto. Agora, é para tratar? Não. Agora, você pode estimular, porém precisa de outras coisas estimulando juntos. Percebe como a gente é, né? Tudo junto. Eu não falei da hipófise, por exemplo? A hipófise vai mandar nela, tá? E o sistema nervoso vai mandar na hipófise. Então tem um conjunto de coisas e aonde ela está afetando, o que ela já afetou, quais as outras emoções. E afetou emocionalmente, que é no primeiro momento. No segundo momento é quando ela já se torna fisiológica, né? Aí já tem uma patologia. Pode ser uma patologia crônica, pode ser uma patologia que
não seja crônica, não seja aguda, mais corriqueiras e tal, e vai se ajustando. Então, se eu trabalho um problema de coluna, uma patologia na coluna, eu vou trabalhar a tireoide? Sim, claro que sim. Percebe como as coisas vão se reunindo, gente? Existe mecanismo da patologia para ela desenvolver fisiologicamente e tem o mecanismo emocional. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas, vários terapeutas que me acompanham, às vezes ficam me perguntando, né? Olha, mas eu quero tratar, sabe, da tireoide, e por que que você coloca, então, tal coisa? Por que você colocou o fígado? Por que que você colocou o joelho? Por que você colocou coração? Tem um porquê. Tem um porquê que é o mecanismo do que acontece da fisiologia e tem o mecanismo do que aconteceu da emoção. Aqui, percebe qual é a diferença aí de você realmente se dedicar e ir aprendendo e tal, vira faixa preta por causa disso. É na execução, tá, gente? Você vai aprender. Então, vamos lá. Ó, eu falei, deixa eu ver se fica bom para vocês verem. Aqui, tireoide, paratireoide, tá? Então, é exatamente aqui, bem aqui. O que vai acontecer muitas vezes? Vocês vão ver que tem pessoas, aqui tem até marquinha, ó, no meu pezinho de plástico. Tá, tem algumas marquinhas, mas tudo bem, mas vocês vão ver que tem pessoas que isso aqui é tão fundo, que parece que é uma boquinha. Até abre. Tem gente, conheci, pessoas que vieram se tratar comigo aí, né, que chegam, que elas contam, que elas cortam toda essa beirada de tão calo que vai fazendo e vai abrindo uma boca. Abre uma boca, você coloca assim, ó, o dedo. Elas vêm e cortam com um alicatinho de unha e tal para poder tirar. Gente, é muito, muito, né? Então, e essa pessoa, ela emocionalmente, ela já está do jeito que eu falei aqui? Está. Ponto final. Ela está. Já afetou o físico? Já afetou. Já afetou. E muitas vezes, às vezes, né, já vi casos assim, que faz o exame, vai ter uma pequena alteração, mas a gente sabe que o negócio, o bicho está pegando, porque a emoção está envolvida nessa questão. Então, a necessidade de ter esse conhecimento aí das emoções para que você possa tratar com mais rapidez, que você dê resultado logo de cara, que a pessoa consiga modificar a forma que ela interpreta a vida dela, tá bom, gente? Muito legal ficar aqui falando com vocês de tireoide, de paratireoide. Gente, eu não sei onde vocês estão, se tá calor. Aqui, meu Deus, como tá quente. Hoje está muito quente. Então, vamos lá. Vamos ver se o pessoal já colocou perguntas aqui. Para eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, gente. Aguenta aí. Aguenta aí. Eu tenho que olhar. Silvia linda. A Silvia Helena. Silvia sempre me responde se tá bom o áudio, se tá bom o som. Quando não tá, ela fala. Silvia, minha linda. Beijo para você. Aqui tá no boa noite, boa noite. Ney, tá tudo bem, tia? Ai, que bom! Já me chamar de tia. Oi, queridona. Oi, Vani, minha linda. Vani, preciso conversar com você, Vani. Precisamos conversar. Mas você sabe que é danado, né? A Paula Tejano, ela falou, manda um salve para mim, por favor. Um salve para você, minha linda. Beijo, Paula. A Solange Alves falando. Sei bem o que é isso, sabe, né, Solange? Você deve aí passar por essas coisas, né? A Paula, né? A Paula Tejano falando, eu tenho um problema com o peso. A Solange falando que no caso dela aparecia já nos exames.
A Dayana. Amanda essa aula. Gratidão, Dayana. Vamos ver, a Edith. Oi, Edith, minha linda. Caramba, eu fui diagnosticada com hipo e tenho todos os sintomas da hiper. Como que nem uma louca, emagreço muito. E o médico falou que era para eu segurar na mão de Deus e ir. Não tenho como tratar, complicadíssimo. Nossa, Edith do céu. O médico falou para você segurar na mão de Deus. Jesus, amada. Viu, Edith? Tem sim, tem sim. E eu sei que você sabe reflexoterapia em casa. Aplique, aplique no seu pezinho, minha linda. Aplique. É outra história, é outra história. Você consegue sim, Edith. Vamos lá, vamos lá. Olha o pessoal. A Márcia Vieira. Onde posso fazer um tratamento? Márcia, ó, até vou falar disso, né? Porque o pessoal, lógico, né, gente? Tô aqui, né, nas lives, tem os vídeos, o pessoal me pergunta muito se eu atendo, enfim. Primeiro que muitas estão muito longe de mim, né? Que o online tem isso aí de muito bacanésimo, né? Porque a gente fala com o Brasil inteiro e fora do Brasil, inclusive Silvia que tá aqui, né? Tá fora do Brasil. Então, é essa facilidade. Agora, primeiro, todo o meu foco e concentração está para ministrar aulas. Formação de um terapeuta faixa preta. Então, essa é toda a minha dedicação. Hoje eu não abro mais agenda, senão, gente, eu não dou conta, é muita atividade para fazer. Então, tem isso, né? Deixar aqui isso para vocês. Agora, vocês podem procurar na cidade de vocês, pode perguntar em inbox para mim, se eu souber e for alguém, né, que eu saiba que realmente tem a questão emocional, que entenda mesmo, né? Aí sim eu acabo recomendando. Mas, né, gente, o faixa preta, né, o terapeuta faixa preta, né, a gente tem que ver. Eu preciso saber quem é, para saber o que sabe e tal, para que eu possa indicar. Então, Márcia, de repente pergunta lá em inbox para mim, vai que é onde você está eu conheça. A Márcia Vieira, mora em Mogi Guaçu. Legal, Márcia. Ó, a Márcia perguntando, gostaria de saber se tem reflexologia aqui em Mogi Guaçu. Provavelmente sim, não me ocorreu nada agora assim de eu lembrar de uma pessoa, mas eu posso pensar e ver se a gente tem alunos ou pessoas que já se formaram com a gente. A Marta Gonçalves perguntou, já tirei parte da tireoide, como isso pode afetar minha vida? Bom, Marta, tirou, você provavelmente toma medicação, faz reposição. Como que a gente trata nesse caso? Foi legal aí sua pergunta, né? Vou tratar a emoção envolvida. Vou tratar a emoção envolvida do que levou você a chegar a perder uma parte da tireoide, tá? Então, sim, e muitas vezes aí precisa saber, né? Porque depois de muito tempo tomando uma medicação para ajustar a tireoide, para a tireoide, o que vai acontecer? Ela vai deixar de produzir o que já produzia, enfim, né? Vamos colocar que ela fica preguiçosa pra caramba, mais do que já estava, se for o caso do hipo. Mas, quando a gente trata a emoção envolvida, a forma como interpreta a vida, a emoção envolvida, muitas pessoas vai ter alteração até na dosagem da medicação. Muitas coisas mudam, tá? Inclusive sua postura diante da vida, de como que você interpreta, de como você vê. Quem convive com você vai ficar até assim, meu Deus, o que aconteceu aí com a Marta? Vamos lá, boa noite, prof. A Kátia Rejane, terapia com cristal é bom? Kátia, não posso te falar, tem muitas terapias bacanésimas, mas eu posso falar só daquela que eu entendo pra caramba. Da reflexoterapia eu posso falar muito aqui com você, mas de outras terapias aí eu não posso, apesar de saber de ótimas, cada coisa muito boa, tá, gente? A Simone,
Meu sonho é fazer seu curso, mas no momento não posso. Simone, não pode nesse momento, você vai poder no outro momento. E se é o que você quer, Simone, vai ter o momento de você estar aqui comigo, fazendo parte aí do método Pés que Falam, tá bom, minha linda? Se você quer, acontece. A Olga Machado, como tratar disso? Olga, não tem como numa live eu falar todo um tratamento, não é possível, gente. Cada pessoa eu vou interagir. O que foi que parou ela no trauma? O que foi que interpretou? Existe uma história. Tem a história do pé. Então, eu vou ver o que está acontecendo, aonde que já foi, o que aconteceu, vou fazer cálculo do dano do trauma, vou entender quais os outros órgãos emocionais que estão envolvidos naquela pessoa. É assim que a gente trata. Então, não é um negócio que eu falo assim para você, olha, pega aqui, aqui e aqui. Não é só assim, tá bom? Olga, mas é legal você perguntar, porque assim a gente também tira a dúvida aí do pessoal. A Paula Lamas. Ô, Paulinha, minha linda. Cheguei agora, boa noite, Paula. Mas depois assiste o início. Isso aí, porque fica gravado, gente. Tá no Facebook, né? Na minha página do Facebook. Vai ficar gravado, vocês podem assistir depois. E também lá no meu canal do YouTube, no Patrícia Gervasoni. Vocês também conseguem assistir. Só no Instagram, né? Que vai ficar 24 horas. Maravilhoso. Tá. Ela falou, super indico esse curso, maravilhoso. Gratidão, Paula. Amo a reflexoterapia. Fazer e receber, qualidade de vida. Mudamos nossa vida e de quem cuidamos. Gratidão. Patrícia e Richard e toda a equipe. Ô, Paulinha, muito, muito, muito obrigada. Gratidão, minha linda. Fico muito feliz. Isso para nós tem uma importância muito grande. Eu falo por mim, pelo Richard, pela equipe. Quando há transformação de vida de cada pessoa que vem fazer parte aqui junto com a gente, e mesmo vocês, que muitos que estão aqui não vieram para curso comigo, mas que acompanham, e que eu espero imensamente que cada live ou cada momento que eu interceda aqui junto com vocês, que eu fale com vocês, possa modificar ou levar alguma coisa aí positiva para cada um aqui. Vamos ver, gente, tô suando. Deixa eu ver aqui. A Rosilda. Oi, Rosilda. Hoje atendi uma família com problema sério na tireoide. Isso tem a ver com a falta de vitamina D? Olha, a questão da paratireoide vai influenciar, tá? Então, vai influenciar aí para poder sintetizar a questão da vitamina D. Então, é trabalhar, Rosilda, o que tem que ser feito. Eu sei que você está aí no início dos conhecimentos e fico muito feliz, minha linda, muito grata de você estar aí com a gente. Então, você vai vendo como que vai ser tratado a questão fisiológica e emocional, e aí sim vai ter essa absorção melhor, tá? Peraí, gente, aqui eu não tô entendendo a pergunta, deixa eu voltar. A Sandra Lopes, boa noite, eu me trato de depressão. Pode ter a ver com a tireoide? Ela vai estar envolvida, tá? Ela vai estar envolvida. Ela é única no caso da depressão? Não, mas ela vai estar envolvida. O hormonal vai estar envolvido. O intestino vai estar envolvido. Isso eu estou falando fisiologicamente, de órgão, tá? O intestino vai estar muito envolvido, tá? Por causa da serotonina, né? Onde é produzida, onde é armazenada e vai estar comprometida. Agora, houve coisas que te levou ao quadro. Então, teve uma questão emocional anterior, tá? Ou várias que você lembra que eu falei de resiliência, enfim, que foi chegando a essa questão. Agora, com depressão, a tireoide vai estar funcionando bacaninha? Não vai estar, viu, minha linda? O legal é que tem como tratar.
A Solange, ela falou assim, escrevi errado, na verdade não aparecia. A Solange falando sobre ter um problema, né, a tireoide, provavelmente o que ela está falando é porque ela, no pé foi identificado e faz o exame e não aparece, porque está anterior, tá, a apresentar no exame. Agora, se não trata, vai aparecer em algum momento, porque daí vira físico. Arromatos, um calo em cada pé, mais para a parte de dentro, mais na sola. Rô, eu não entendi muito, tá? Eu acho que você deve estar falando que tem esse calo aqui, né? Do que eu falei aqui da tireoide, né? A Cláudia Vieira, tenho muita dormência nas mãos, que pontos tenho que trabalhar para aliviar? Cláudia, não tem como eu falar que pontos para você, porque eu preciso saber se está vindo de repente da coluna, esse problema dessa dormência. Estou falando um caso, mas pode ser outros casos, então era necessário eu poder saber mais coisas, ou, né, quando a gente pega o pé, então não tem muito assim como eu poder falar de pontos. A Olga Machado, eu tenho dúvidas em como associar a fisiologia da doença com o emocional. Bom, Olga, você viu como é que eu fiz aqui. Então, a questão é que tem muita diferença com vários terapeutas, gente. Eu tô aí nessa estrada tem bastante tempo e ministrando cursos, né? Primeiro atendi muito, né? Depois continuei atendendo, mas aí passei a ministrar cursos, ensinar aquilo que sei, né? Eu falo de mim, mas eu e o Richard, enfim. Então, muitas vezes, o que aconteceu? Aconteceu comigo, tá, gente? Isso aconteceu comigo. Olha, a tireoide é insegurança. Tá, faço o que com isso, né? Faço o que com isso? Então, que é isso que eu trago para os nossos alunos. Linkar, como observar. Vocês viram quando eu falei da tireoide, eu fui dando exemplo, falei da infância, possíveis causas de interpretação daquela pessoa, aonde vai refletir. Então, eu já sei que insegurança está acontecendo, que ela teima ficar do mesmo jeito. Eu não estou falando que é nível consciente, tá, gente? Ela teima ficar do mesmo jeito. Então, eu sei também que ela vai estar com dificuldade de se baixar para certas situações. Ó, você encaixa uma coisa na outra. Você vai encaixando. E eu sei que é o sofrimento de muitos terapeutas, tá, gente? Tenho até noção, viu, minha linda? Porque é uma das pautas que eu trouxe muito para mim em dar aula, tá? Aquilo que eu passei, aquilo que eu sofri, que a coisa só foi desenvolvida através do que eu fui vivenciando, eu procuro trazer essa lógica do emocional e físico junto quando eu ensino. A Maristela, olá Maristela, minha fofa. Maristela, boa noite, amada. Boa noite, Maristela. Amo a reflexoterapia, estou trabalhando e tendo resultados maravilhosos. Gratidão, 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 Maristela. A Jéssica Souza. O hipotireoidismo na gestação, qual a emoção envolvida? A mesma, a questão de insegurança. Pense. É a Jéssica. Oi, Jéssica. Pense se uma gestação, às vezes, não importa qual gestação, né? Mas vamos falar de uma primeira gestação. Imagine quantas inseguranças passa na cabecinha dessa mãe de uma mudança tão grande de vida. Gente, a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando da insegurança. Tá bom, gente? Acho que fechei aqui com vocês. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Gente, gratidão por vocês ficarem aqui comigo, de vocês estarem aqui toda quarta-feira, 9 horas da noite, né, 21 horas, estou por aqui sempre com um tema, trazendo aí para vocês, para a gente poder conversar. E quarta-feira que vem estarei aqui novamente, segunda-feira tem a live aí do Richard, né, que ele vem com um café com o terapeuta, que ele dá uns toques e fala várias coisas bacanas. Assistam, tá? Participem. Muito, muito obrigada.
de vocês ficarem aqui, dar o tempo de vocês aqui junto comigo. Para mim é muito divertido, gosto demais disso aqui, gente. Então, gratidão e quarta-feira que vem estarei aqui de novo com vocês. Um grande beijo aí para todas vocês e até mais.